palavra de Deus fala assim, lá em Marcos 10, 46 a 52. E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, para que ele se calasse. Mas ele continuava clamando cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de sua capa, levantou-se e foi para ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que nos transforma, que nos molda, que nos exorta, que nos corrige, que nos anima, que essa palavra possa fazer diferença em nossas vidas, Pai, hoje, Pai. Que a tua palavra, Deus, hoje faça diferença na vida de cada um que está aqui e também aqueles que ouvirão essa mensagem. Nós te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações através da tua palavra, fala aos corações através da minha vida, fale aos nossos corações apesar da minha vida, que estou falho e pecador. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Imagine um mundo onde a realidade ela é uma ilusão. Um véu que esconde a verdadeira natureza das coisas. No filme Matrix, todo mundo provavelmente já viu, quem não viu está perdendo. O protagonista Neo, né, ele vive uma vida comum, ele trabalha no escritório, ele segue uma rotina até mesmo monótona. E, no entanto, ele sente que algo está errado, que há uma verdade escondida por trás do que os seus olhos eles podem ver. E quando ele finalmente é confrontado com a escolha, onde ele coloca a pílula azul e a pílula vermelha diante dele, ele opta por descobrir a verdade. E despertando para uma realidade que é muito diferente daquilo que ele conhecia. A de que estava vivendo, na verdade, uma simulação. E que o mundo real era muito mais sombrio, muito mais complexo do que ele imaginava. E essa jornada para despertar para uma verdadeira realidade é um reflexo poderoso da nossa condição humana. Muitas vezes nós vivemos em nossas próprias matrizes, presos a padrões de pensamentos, hábitos, a sistemas que nos cegam para a verdade mais profunda da existência. Assim como Neo, nós somos chamados para despertar, para ver além das aparências e buscar também um significado muito maior do que aquilo que nossos olhos veem hoje, ou não conseguem ver. Hoje nós vamos explorar a história de Bartimeu, um homem que ele é cego, que ao encontrar Jesus, teve a sua visão restaurada, foi curado. Mas essa não é apenas uma história sobre recuperar a visão física ali. É uma narrativa que nos convida a refletir sobre as nossas próprias cegueiras.
tanto espirituais quanto emocionais. É um convite para sair da escuridão para a luz, para deixar para trás as ilusões que nos prendem e abraçar uma verdade que nos liberta. O texto, ele começa dizendo: e depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, Bartimeu, que significa filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus que estava passando, ele começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas muitos repreendiam e pediam que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E essa narrativa de Marcos, ela nos transporta para as ruas de Jericó, uma cidade que é histórica, uma cidade simbólica, uma cidade que era muito vibrante também. Jesus está de passagem, ele está indo rumo a Jerusalém, como nós vimos semana passada. E ele estava seguido por uma grande multidão, ele estava seguido pelos seus discípulos também. E a atmosfera aqui é uma atmosfera de expectativa. Rumores sobre os milagres, sobre os ensinamentos de Jesus se espalham rapidamente por todos os lugares onde ele passava. No entanto, aqui, na beira do caminho, sentado junto ao caminho, sentado no chão estava Bartimeu, um cego e mendigo. E a sua posição física ali significa a margem, estar sentado na beira do caminho, a margem. Ela simboliza também uma situação social e espiritual que ele se encontrava. Ele é invisível para muitos. Uma presença facilmente ignorada no meio daquela multidão, daquele alvoroço. E a cegueira de Bartimeu, irmãos, ela não é apenas uma condição física, mas na cultura judaica, na época, muitas vezes era associada ao pecado e à maldição a cegueira. Isso intensifica também o isolamento de Bartimeu. Ele era uma pessoa amaldiçoada, uma pessoa que, de alguma forma, ela era associada ao pecado. As pessoas não queriam fazer parte daquilo. Ele era uma pessoa dependente de caridade. Ele vive à sombra da sociedade. Ele somente ouve fragmentos de conversas, ele não participa de conversas. Somos distantes, mas sem poder participar plenamente da vida que estava ao seu redor. Uma cidade tão vibrante quanto Jericó. E quando Bartimeu ouve que Jesus de Nazaré estava passando, algo desperta dentro dele. Bartimeu, ele não havia presenciado nenhum dos poderosos milagres de Jesus. Ele nunca tivera a oportunidade de ver as pessoas mortas sendo ressuscitadas mediante a uma palavra profética de Cristo Jesus. Ou ele nunca viu um leproso ser purificado, uma pessoa ser curada. Somente por um toque. Nenhuma dessas coisas ele pôde presenciar. A cegueira tirou tudo isso dele. Porém, ele ouviu histórias sobre Jesus. Ele ouviu acerca de um homem que estava curando pessoas, das obras poderosas que Jesus está fazendo. Ele ouviu. E isto bastou para ele crer. Ele creu que Jesus podia curar. E sem hesitar, ele começa a clamar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E esse título que Bartimeu ele entrega para Jesus, filho de Davi, é muito significativo. Ele reconhece ali Jesus como o Messias prometido. Uma declaração de fé profunda de Bartimeu, vinda de alguém que não podia ver, mas acreditava mesmo assim.
No entanto, a reação da multidão, ela é dura. Muitos repreendem, ordenando que ele se calasse. Talvez eles o vejam como uma interrupção indesejada, um incômodo, em meio a uma ocasião importante. Jesus estava passando pela cidade. Ele vai parar para ver um mendigo da cidade. A multidão, ansiosa para seguir Jesus, ela ironicamente impede que alguém em necessidade tenha acesso a Jesus. Esse é um dos problemas centrais do texto. A sua voz é silenciada. A sua necessidade ali, ela é ignorada. A esperança é quase apagada pela indiferença daqueles que cercam Bartimeu. Bartimeu, ele não se deixa intimidar aqui. Ele não se deixa calar. A sua necessidade, ela é urgente. A sua fé aqui, ela é inabalável. Ele clama mais alto ainda: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A persistência dele aqui é notável. Mesmo enfrentando a oposição, ele se recusa a perder a oportunidade, talvez a única oportunidade que ele teria de encontrar aquele que podia transformar a sua vida, salvá-lo. Não só da cegueira, mas da condição que ele estava. E essa passagem, meus irmãos, ela destaca não apenas a cegueira física de Bartimeu, mas também a cegueira espiritual daquela multidão. Eles estão próximos de Jesus, mas não compreendem o seu coração, que era compassivo, misericordioso, gracioso, amoroso. Eles estão seguindo o Mestre, mas eles não refletem em suas vidas os seus ensinamentos e as suas atitudes. E a incapacidade de ver além das aparências e de reconhecer a necessidade do outro é uma forma profunda de cegueira que nós estamos vendo nessa multidão. Muitas vezes a multidão que está seguindo Jesus são aqueles que impedem as pessoas de conhecer a Cristo. Às vezes nós somos essa multidão. Mas ao refletir a respeito dessa narrativa, desse trecho, nós somos convidados a nos colocar, primeiramente, no lugar de Bartimeu. Quantas vezes nos sentimos como Bartimeu, que necessitados de ajuda, buscando respostas, mas enfrentando muitas vezes obstáculos e indiferença. Talvez estejamos lidando com desafios pessoais, desafios emocionais, espirituais que nos deixam à margem ali. Sentimos-nos muitas vezes invisíveis. Nos sentimos muitas vezes silenciados. Este homem, ele representa muito de nós. Assim como Bartimeu, nós também enfrentamos não apenas nossos próprios desafios, de nós mesmos, mas também a resistência externa de nós, de pessoas que estão à nossa volta, de circunstâncias que acontecem no dia a dia. Mas a questão é, vamos nos calar ou vamos continuar clamando? É uma pergunta que a gente precisa fazer. Nós nos calaremos diante das outras pessoas ou nos calaremos diante das circunstâncias? Ou vamos continuar clamando a Deus? Bartimeu nos ensina sobre a importância da persistência da fé, sobre sermos persistentes. Primeiro, como cego, ele não viu os milagres, como eu disse. Ele não viu os prodígios de Jesus, mas ele creu. Também nós que estamos aqui hoje, nós não vimos Jesus.
Nós não vimos os seus milagres. Nós não vimos com os nossos olhos físicos Jesus. Entretanto, no Evangelho, na palavra de Deus, nós ouvimos do relato de Cristo Jesus, sobre tudo aquilo que Ele fez e o porquê que Ele fez isso. Porquê que Ele deixou o seu trono de glória, se fez homem, se fez carne, se fez servo e habitou entre nós, nos instruiu e depois morreu no nosso lugar. Nós temos esse relato de poder, de graça, de bondade, de amor, de misericórdia de Cristo Jesus. Nós temos tudo isso, e isso está disponível para salvar todos os homens. Cristo está disponível para salvar todos os homens. E a palavra de Deus está aqui para isso. E que isso possa, assim como bastou para Bartimeu, também bastar para nós. Para que nós clamemos a Ele como nosso Messias Salvador. Segundo, mesmo quando nós enfrentamos a oposição, não devemos desistir de buscar a salvação que nós precisamos. A exemplo dele, não devemos nos importar com as coisas que estão à nossa volta, ou com pessoas que pensem ou digam que nós não devemos procurar a cura, a salvação para nossas almas. Sempre haverão pessoas para dizer: ainda é cedo demais para você procurar a Deus. É tarde demais. Ou você está indo longe demais com isso. Ou você está indo depressa demais. Porque na opinião dessas pessoas, não precisamos orar tanto. Não precisamos ler tanto as nossas Bíblias. Não precisamos ficar tão preocupados acerca da nossa salvação. Não podemos dar ouvido a essas pessoas, meus irmãos. Como Bartimeu, nós temos que clamar ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe por que os homens são tão indiferentes em buscar a Cristo? A resposta é muito simples. Muitos não sentem de maneira suficiente os seus próprios pecados, a sua própria perdição, o seu próprio estado. Ainda eles não estão plenamente convencidos da praga que há em seus próprios corações, da enfermidade que nós temos em nossa alma. Porém, quando nós percebemos a culpa, percebemos aquilo que nós fazemos quando pecamos, percebemos o nosso próprio estado, onde nós estamos, que estamos mortos em nossos delitos e pecados. É só aí que nós podemos nos achegar a Deus e encontrar em Cristo descanso, perdão para nossas almas. É só nesse momento que a gente vai sentir realmente a necessidade de não deixar passar, de não deixar Jesus passar e ser calado. Mas nós vamos clamar e clamar e clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque talvez seja a única oportunidade que nós teremos. Mas há uma outra posição que nós também somos convidados a nos colocar. Somos convidados a nos colocar no lugar da multidão. E nos perguntar muitas vezes: quantas vezes nós agimos como a multidão? Será que em nossa pressa, em nossa preocupação com os nossos próprios interesses, nós ignoramos ou até mesmo impedimos que os outros tenham acesso à esperança e à cura em Cristo Jesus? Podemos, sem perceber, silenciar vozes que precisam ser ouvidas. Essa passagem nos desafia a examinar as nossas atitudes. Estamos atentos às necessidades das pessoas que estão ao nosso redor. Estamos dispostos a parar, a ajudar,
Ou preferimos seguir adiante sem nos envolver? A verdadeira compaixão, meus irmãos, exige ação. Nós podemos falar com a nossa boca que nós amamos, mas se a nossa vida, se as nossas atitudes refletem as nossas palavras, nós somos mentirosos, somos hipócritas. A misericórdia exige ação, o amor exige ação. Como seguidores de Jesus, nós somos chamados a refletir o seu amor e a sua misericórdia em nossas intenções diárias, em tudo aquilo que nós fazemos. A situação de Bartimeu nos leva também a refletir sobre o problema do nosso mundo. A cegueira que afeta toda a humanidade. Não apenas uma cegueira física, mas a espiritual e emocional também. Vivemos uma sociedade repleta de avanços tecnológicos. Nós nos conectamos instantaneamente com outras pessoas que estão longe. Nós temos uma abundância de informações. Mas ainda assim, muitos de nós estamos cegos para realidades mais profundas da vida. A solidão, a depressão, a sensação de isolamento estão em níveis alarmantes hoje na nossa sociedade. Assim como Bartimeu estava sentado à beira do caminho, muitas pessoas também estão sentadas em suas próprias vidas, passando pelos movimentos sem um verdadeiro propósito, sem direção, sem uma missão. Há uma sensação de vazio, de falta de significado. A busca incessante por sucesso, por riquezas, por reconhecimento, não preenche esse vazio. Esse anseio interno por algo mais significativo ainda existe. E podem nos cegar para necessidades também das pessoas que estão à nossa volta. Somos muitas vezes indiferentes aos outros. Notícias de tragédias, de injustiça, de sofrimento inundam os feeds das nossas redes sociais. Mas muitas vezes elas são esquecidas, são ignoradas. Nós nos tornamos insensíveis, incapazes muitas vezes de sentir empatia ou compaixão genuína pelo outro. A multidão que silenciou Bartimeu representa essa tendência humana de evitar o envolvimento, de não querer ser incomodado pelos problemas dos outros. Já basta os meus próprios problemas. E nesse cenário, meus irmãos, o problema humano fundamental é a desconexão. Desconexão do outro, desconexão de nós mesmos e principalmente uma desconexão com Deus. Há um vazio existencial que não pode ser preenchido por posses materiais, por status, por entretenimento. Há necessidade de redenção, de cura, de propósito. Isso tudo é uma necessidade profunda e universal. Todos nós estamos nessa condição. Você acreditando ou não em Deus. No filme Matrix, a humanidade ela está presa em uma realidade virtual, inconsciente da verdadeira natureza de sua existência. E de maneira similar, parecida também, nós podemos estar imersos em nossas próprias rotinas, em nossas próprias preocupações que não percebemos também as necessidades dos outros que estão à nossa volta, ou até mesmo a nossa própria necessidade de mudança, de cura, de salvação. E o que significa para nós? Primeiro, nós precisamos reconhecer que sem Cristo vamos continuar cegos.
à beira da estrada, à beira do caminho. Somente Ele pode nos curar de nossa cegueira. Precisamos clamar e perseverar, clamando até que sejamos curados. Segundo, nós devemos reconhecer que todos nós temos áreas de cegueira em nossas vidas. Talvez estejamos cegos para as necessidades da nossa família, para as necessidades dos nossos amigos, para as necessidades dos membros dessa igreja. Muitas vezes nós negligenciamos relacionamentos em prol de objetivos pessoais. Uma maneira prática de tentar resolver esse problema também é cultivar uma presença de verdade. Isso significa muitas vezes estar atento ao momento, estar presente ali, às pessoas que estão ao seu redor. Em vez de nós nos perdermos em distrações digitais, que muitas vezes nós ficamos, ou preocupações pessoais, que nós possamos dedicar tempo e atenção genuína às pessoas que nós estamos interagindo. O tempo passa. Pessoas às vezes vêm e vão. E nós estamos muitas vezes mais próximos de pessoas que estão tão longe. E nos afastamos das pessoas que estão perto. Por conta, muitas vezes, disso. Terceiro, talvez estejamos cegos para as injustiças ao nosso redor. Ignorando a opressão, ignorando o sofrimento, porque não nos afetam diretamente. Nós precisamos, assim como Cristo, desenvolver a nossa empatia. Sentir o que o outro sente. Olhar além de nós mesmos e perceber aqueles que estão à beira do caminho. Pode ser até mesmo um colega de trabalho que está lutando contra a depressão, um vizinho idoso que se sente sozinho, ou uma comunidade inteira que sofre por pobreza, por discriminação. Nós podemos nos envolver em ações comunitárias que promovam inclusão, que promovam apoio a essas pessoas que estão à beira do caminho. Isso pode muitas vezes incluir um voluntariado em algum abrigo, pode participar de algum programa de cuidado dessas pessoas, ou simplesmente oferecer ajuda. Oferecer ajuda. Um braço, amigo. Para às vezes cuidar das necessidades dos outros, não só das nossas necessidades. O texto ele vai continuar dizendo: e Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia Jesus pelo caminho. Retomando a história de Bartimeu, nós vemos aqui uma reviravolta significativa quando Jesus intervém na história. Em meio àquele barulho, àquela agitação, Jesus ele para. O texto diz que ele parou. Ele estava andando junto com uma multidão de pessoas, junto com seus discípulos, e ele para. E esse gesto é simples, mas ele também é profundo. Jesus, o filho de Davi, ele interrompe a sua jornada para atender ao clamor de um homem que é marginalizado, que ninguém ligava, que ninguém se importava. Pelo contrário, estavam tentando calar. Ele não vê Bartimeu como uma interrupção, mas como uma pessoa digna de atenção e compaixão.
Depois Jesus, ele envolve também a multidão no processo, dizendo-lhe para chamar Bartimeu. Isso transforma aqueles que eram obstáculos em facilitadores. Eles passam de repreensores a encorajadores de Bartimeu. Aqueles que antes estavam tentando silenciar, agora eles estavam dizendo: ânimo, levante-se, ele o está chamando. A mudança aqui, na atitude da multidão, ela demonstra o impacto da presença de Jesus e da autoridade dele diante das pessoas. Jesus, ele nos transforma. Isso mostra como a presença de Jesus pode transformar atitudes e também corações. Eles passam de obstáculos a facilitadores, conduzindo Bartimeu até Jesus agora. E Bartimeu joga sua capa de lado, pula de pé e vai até Jesus. E esse ato de abandonar a capa possivelmente é aquilo que seria o seu único bem. Simboliza também a disposição de deixar para trás a sua antiga vida, as antigas dependências que ele tinha. E ele está pronto agora para abraçar algo novo, cheio de fé e de expectativa de esperança. O que será que Jesus está querendo comigo? Jesus então pergunta: o que quer que eu lhe faça? Seria dinheiro que esse mendigo queria? Embora pareça óbvia a necessidade de Bartimeu, Jesus dá a ele a oportunidade de expressar o seu desejo, o que ele queria com Jesus. Deixa que ele se concentre um pouco naquilo que ele mais quer na vida, que ele mais deseja na vida, para que também de alguma forma a satisfação do seu desejo seja ainda mais apreciada por ele quando Jesus o curar. E Bartimeu ele responde com clareza: eu quero ver. Eu quero ver. E a resposta de Jesus ela é poderosa: vá, a sua fé te curou. Vá, a sua fé te curou. Imediatamente Bartimeu recupera a visão e ele começa a seguir Jesus pelo caminho. A cura não é apenas física, mas também espiritual e social aqui. Ele é reintegrado à comunidade, agora ele faz parte dos seguidores de Jesus. A intervenção direta de Jesus, que oferece a cura, restauração e um novo propósito na vida de Bartimeu. A fé de Bartimeu, ela demonstra a sua persistência, a sua disposição de se aproximar de Jesus. E ela aqui reconhecida e recomeçada por Jesus. A graça de Deus se manifesta de forma pessoal e transformadora na vida daquele homem. Ele é curado. Ele agora pode ver. E ele agora é um seguidor de Jesus. E a interação entre Jesus e Bartimeu nos oferece também, meus irmãos, um modelo como nós podemos experimentar transformações em nossas vidas. Primeiro, nós devemos reconhecer que Jesus está atento e disposto a responder ao nosso clamor. Independentemente de quão distantes ou até mesmo insignificantes nós possamos nos sentir, Ele nos vê, Ele para e nos ouve. Ele nos vê e nos chama. A ação de Bartimeu, ao deixar a sua capa, ela representa a necessidade de abandonar tudo aquilo que nos prende ao passado, que nos impede de avançar, de seguir a Cristo, de sermos salvos. Isso pode incluir hábitos muitas vezes nocivos, relacionamentos que são prejudiciais, crenças que são limitantes. É um ato de fé confiar que Deus pode, para nós, ser o melhor do que aquilo que nós estamos deixando para trás. Jesus é melhor do que qualquer coisa que nós possamos estar nos apegando.
E a pergunta de Jesus, o que é que você quer que eu lhe faça? Nos convida a refletir sobre as nossas próprias necessidades. Bartimeu, ele sabia qual era o seu problema. Era a cegueira. Era disso que ele precisava de cura, de salvação. Perceba, por conta da cegueira, ele mendigava. Ele mendigava dinheiro, ele mendigava muitas vezes comida, quem sabe roupas. Ele era um mendigo. O texto diz que ele estava mendigando na beira do caminho. Mas quando Jesus perguntou o que ele queria, ele não mendigou dinheiro. Ele não disse: eu quero dinheiro, eu quero alimento. Ele sabia qual era o seu maior problema. E a pergunta que fica em nós sabemos? Será que não estamos mendigando diante de Jesus? O qual pode nos salvar? Será que em vez de buscar aquilo que realmente pode nos salvar, nós estamos pedindo coisas que são esmolas diante de Jesus? Do que você precisa ser salvo? Somos encorajados a sermos honestos e específicos em nossas orações e nossas buscas diárias com Deus. Bartimeu, ele não hesitou em expressar o seu desejo mais profundo aqui. Ele queria ver. E ao sermos curados, seja física, emocional, espiritualmente, somos convidados também a seguir a Jesus pelo caminho. Isso implica em um compromisso contínuo em caminhar em seus ensinamentos, em seus mandamentos, permitindo que Ele molde as nossas vidas e nos conduza em direção ao propósito que Ele tem para cada um de nós. Também somos chamados a refletir o caráter de Jesus em nossas interações com os outros. Podemos ser instrumentos de cura, de esperança, atendendo com compaixão, escutando e apoiando aqueles que estão com necessidades. E ao fazermos isso, nós também participamos da obra redentora de Deus no mundo. Nós fazemos parte da missão de Deus, de salvar o perdido. A história de Bartimeu, ela não é apenas uma lição individual, mas uma mensagem de esperança para toda a humanidade. Ela demonstra que a transformação é possível quando nós voltamos para Deus com fé e disposição. Bartimeu, ele foi completamente transformado depois de seu encontro com Jesus. Jesus não apenas cura ele fisicamente, mas também salva ele espiritualmente. Ele não apenas recupera a visão, mas também encontra um propósito e uma nova identidade. Isso ilustra o poder redentor da graça de Deus. A salvação, ela não é apenas sobre o alívio temporal e físico, mas sobre a restauração completa que abrange todas as áreas de nossas vidas. Bartimeu, ele agora faz parte da comunidade de seguidores de Jesus, com um futuro cheio de esperança, aquilo que ele não tinha antes. O seu futuro era continuar mendigando na beira do caminho. E sem Cristo nós também somos assim. Continuaremos mendigando na beira do caminho, pensando que tudo aquilo é o que a vida nos oferece. Mas Jesus tem algo muito maior para cada um de nós. Além disso, a sua decisão de seguir a Jesus, ela demonstra uma resposta apropriada para a graça que foi recebida por Ele. Como nós respondemos à graça de Deus, seguindo a Jesus. Ele nos convida a sair da margem e a deixar para trás as nossas capas e seguir por um caminho de significado. Isso tudo envolve uma mudança de paradigma. Precisamos passar da indiferença
para a compaixão, da cegueira para a percepção e do isolamento para uma comunidade. Nós precisamos, meus irmãos, ter fé em Cristo Jesus, assim como Bartimeu teve. E ter também uma disposição em seguir a Cristo, assim como Bartimeu teve. Isso implica em reconhecer nossa necessidade de clamar por misericórdia, de receber a graça oferecida e de responder com vida e com propósito. Isso nós podemos aplicar isso em diversas áreas. Primeiro, cura e restauração pessoal. Seja qual for a cegueira que nós enfrentamos, seja emocional, seja relacional, seja espiritual, nós podemos buscar cura em Jesus, Filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Ele está disposto a nos restaurar e nos dar uma nova perspectiva, uma nova vida, uma vida abundante diante dele. Segundo, nós temos uma nova identidade, um novo propósito. Assim como Bartimeu ele encontrou um novo caminho, nós podemos descobrir novos propósitos em seguir a Cristo, ao seguir a Cristo. E isso dá um significado à nossa existência e nos motiva a viver de maneira que impacte outras pessoas, impacte o mundo que está ao nosso redor. Nós também podemos seguir a Jesus em comunidade e em discipulado. Meus irmãos, seguir a Jesus não é uma jornada solitária. Seguir a Jesus não é uma jornada solitária. Nós somos chamados a caminhar em comunidade, aprendendo e crescendo juntos. Isso nos fortalece, nos capacita a enfrentar desafios da vida. Nós somos encorajados, nós somos animados, nós somos muitas vezes exortados, até mesmo disciplinados em amor, nas nossas comunidades. Invista tempo em conhecer e compreender as pessoas que estão ao seu redor. Isso cria laços e fortalece a comunidade. Isso pode envolver desde ações simples como almoçar juntos, compartilhar uma refeição com alguém, participar de um pequeno grupo, ler um livro juntos, até mesmo apoiar alguém que está em algum momento de dificuldade, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, estar presente de verdade na vida das pessoas. Nós como comunidade, nós sempre encorajamos os nossos membros a fazerem isso em suas vidas. E que isso possa ser uma realidade em nossas vidas também. Uma jornada comunitária. E nós também podemos partilhar a luz que Jesus nos entrega. Antes estávamos cegos, agora podemos ver, estávamos nas trevas, agora estamos na luz. E tendo recebido a luz, nós somos chamados a sermos luz também para os outros. Podemos compartilhar nossas experiências e ajudar aqueles que ainda estão na escuridão. E trabalhar para trazer justiça e esperança aos marginalizados. Podemos nos envolver em causas que promovam o bem comum. Isso pode significar até mesmo defender os direitos das pessoas que são vulneráveis, de crianças, de pessoas que estão em situação de risco. Apoiar iniciativas também ambientais. Nós temos visto como o mundo está. Desmatamento, incêndios. E nós temos muitas vezes recebido em nossas próprias peles a negligência com a natureza. Nós podemos envolver nisso também como cristãos. Nós precisamos cuidar da natureza criada, porque isso também não será um braço de nós como cristãos. Nós podemos nos envolver em, quem sabe, na área da educação,
trabalhando com as novas gerações, ensinando caminhos a seguir, ensinando profissões a serem trabalhadas. Nós podemos nos envolver em comunidades carentes que precisam ali de esperança, de cuidado. Atualmente nós estamos com um projeto também aqui na igreja de envolvimento em hospitais. Em hospitais que aqui na região tem muitos, para que nós possamos levar ali alegria para as crianças que muitas vezes estão internadas. Que nós possamos despertar para isso, meus irmãos, a deixarmos de olhar somente para o nosso próprio umbigo, a não sermos indiferentes à dor do outro, mas assim como Jesus, sermos aquelas pessoas que levam a esperança aos outros. A história de Bartimeu, ela nos leva a uma profunda reflexão sobre a nossa própria jornada. Assim como ele, nós podemos estar vivendo em algum tipo de escuridão, de cegueira, ansiando por mudança, mas muitas vezes incertos sobre como alcançar essas mudanças. O convite de Jesus, ele é claro, e ele é contínuo, ele está disposto a parar por nós, a ouvir o nosso clamor e nos trazer salvação e transformação. No mundo de Matrix, Neo ele teve que escolher entre continuar vivendo aquela ilusão ou despertar para uma realidade, por mais difícil que fosse. E da mesma forma, nós somos confrontados com essa escolha de permanecer em nossa zona de conforto ou buscar a verdade que realmente liberta. Que possamos ter coragem de, como Bartimeu, que não se deixou calar pelas vozes ao seu redor, mas persistiu até encontrar a resposta que buscava. Que ao recebermos a luz, a salvação, nós escolhemos seguir pelo caminho que leva a uma vida plena, a uma vida significativa, ao seguir a Cristo. E a pergunta que permanece em nós é: o que quer que eu te faça? Qual é a necessidade mais profunda do seu coração hoje? Não importa quão grande ou pequena pareça, Jesus, meus irmãos, está pronto para ouvir e para responder. Que possamos nos levantar e lançar de lado tudo aquilo que nos impede de nos aproximar dele com fé e esperança. E ao fazermos isso, não apenas experimentaremos também a transformação em nossas próprias vidas, mas também nos tornaremos agentes de mudança no mundo, refletindo a luz e o amor que nos alcançaram um dia. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra, Deus, que nos transforma, Pai, que nos cura, que nos salva, que nos liberta de nossas cegueiras, Pai. Nos ajuda, Senhor, a não nos calarmos diante das vozes desse mundo, Pai, mas clamarmos cada vez mais alto: Jesus, Filho de Davi, meu Salvador, tem misericórdia de mim. Nós cremos em um Deus, em um Senhor, em um Jesus que nos ouve, nos cura e nos salva. Nós te agradecemos por isso, Pai, porque Tu é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Aquele que parou na beira do caminho para chamar Bartimeu, continua chamando hoje. Nós te agradecemos por isso, Pai. E que ao ouvir a sua voz nos chamando, nós possamos deixar de lado tudo aquilo que nos impede de te seguir, Pai. Que possamos te encontrar no caminho, sermos curados e começar essa jornada rumo à nossa mais intimidade contigo, a nossa maior intimidade contigo, Senhor. Nos ajuda também, Senhor, ao sermos curados, a sermos trazidos para a luz, a compartilhar essa luz com todos aqueles que são à nossa volta, Pai.
que possamos sermos atenciosos, amorosos, graciosos, assim como Tu um dia foi em nossas vidas, Pai. Que possamos repetir esse amor aos outros. É em Cristo Jesus, nosso Filho de Davi, que nós oramos. Amém.